relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos ler Hebreus capítulo 9 e eu tenho um assunto para falar nesta noite, para a nossa meditação. Nós vemos aqui o apóstolo São Paulo falando sobre as ordenanças, de culto, as ordenanças de culto divino em um santuário terrestre, falando sobre a primeira aliança, falando sobre o Antigo Testamento. E ele começa a falar sobre esse Antigo Testamento, esta primeira aliança. E o meu assunto nesta noite, para nós meditarmos nesta semana de Páscoa e também nesses cultos vindouros, que virão, eu gostaria de fazer um pequeno, como posso dizer assim, uma introdução, uma introdução dos cultos que vamos ter. E me veio ao coração falar sobre identificando com o nosso Cordeiro. Identificando com o nosso Cordeiro, seria este o assunto. Nós vemos aqui Paulo falando assim, ora, no capítulo 9 de Hebreus, ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, a mesa, os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório,
dos quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Então, estava falando do primeiro tabernáculo, onde estava o candelabro, a qual nós conhecemos como lugar santo, né, o santuário santo. Ali os sacerdotes entravam cumprindo os serviços. Mas no segundo, então ele diz, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue. Presta atenção. No véu adentro, né, no Santo dos Santos, véu adentro, ele disse, ele chama do segundo, né? Quem entrava era só o sumo sacerdote e ele só entrava uma vez no ano, não sem sangue, ele tinha que entrar com sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne imposta até ao tempo da correção. Quer dizer, que viria um tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então, ele vai falando exatamente sobre eu quero falar sobre essa identificação com o Cordeiro, né? Vou começar sobre isso. E nós vamos orar, depois vocês deixem suas Bíblias abertas que vamos continuar lendo aqui, né? Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos em Tua Palavra, e agradecemos por isso, Pai. E nós chegamos diante do Senhor mais uma vez, pedimos, Pai, que o Senhor receba a nossa oração, pois nós confessamos, nós nos entregamos e nos rendemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Então veja, irmãos, que Paulo, falando a respeito da purificação, da purificação da consciência,
No verso 15, ele continua dizendo, eu vou ler aqui ainda mais um pouco, se você pode ler comigo na sua Bíblia, né? De preferência, para que você possa também fazer as suas anotações. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Sem sangue. Tinha que ter derramamento de sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo foi aspergido com o sangue, dizendo, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Porque eu estava lendo esses dias, né? Estava lendo esses dias, eu quero que vocês observem que eu quero falar sobre identificando-nos com o nosso Cordeiro. Esse é um assunto e você necessitará, então, você vai necessitar que você preste atenção e entre no espírito deste assunto, que vai ser uma continuação também do que nós já estamos falando, né, há alguns dias, sobre a revelação prevalecente. Né, a revelação prevalecente. Que nós falamos sobre Pedro, falamos sobre Paulo, que ele recebeu essa revelação prevalecente não através da carne e nem através do sangue, no sentido do pai e da mãe natural, mas uma revelação que veio através de um pai também. Jesus disse, não foi carne nem sangue que revelou isso, mas meu pai que está no céu. Então, é um pai, é um gens. Nós terminamos aqui o culto de domingo falando sobre os lomos. Vocês lembram disso, né? E como nós vamos entrar na Páscoa e até nós vamos ter o culto, eu não sei o que o pastor Lezer vai estar pregando, né? Mas eu quero deixar esta introdução, né, com a igreja e nós observarmos essa identificação com o Cordeiro. Essa identificação com o Cordeiro. Quando nós vemos isto aqui, né, Paulo colocando isto aqui e dizendo como que Moisés fez este sangue, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, né, sem derramamento de sangue, não tem como, né, sem derramamento de sangue, Paulo dizendo, por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, o testamento só tem valor, né, depois que depois que o testador morre, né, como eu disse, porque aonde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força aonde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, nós vemos essa identificação, nós citamos isto, mas eu quero voltar lá, pegar a Escritura, abrir, e que você possa pegar a Bíblia, abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, verso 20, eu quero ver aqui, 25, quando ele fala do cálice,
ele usa assim, ó, semelhantemente também depois de cear tomou o cálice. Então ele toma o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Por isso que ele está falando aqui que o testamento só tem valor com o sangue. E ele fala sobre o Novo Testamento, uma nova aliança, um Novo Testamento, através de sangue. Por isso que eu quis voltar aqui, né? Porque Jesus disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Diz, é no meu sangue. Porque o outro testamento era no sangue, como disse Moisés. Era através do sangue dos bezerros. Então ele usa aqui, Hebreus 9, verso 19, ele usa: havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, está vendo? Todos os mandamentos, né? Segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, está vendo? Com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então ele diz: esse sangue dos bodes, dos bezerros, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Mas quando veio Jesus, ele disse: esse cálice que eu vou ter que tomar, ele não estava falando daquele cálice natural. Ele disse: este cálice, como ele usou a expressão, quando eles quiseram dizer, né, naquela escritura, aonde meu filho vai se assentar, vocês lembram disso? Ou à sua direita, ou à sua esquerda, aí ele citou: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Até eu preguei uma vez um sermão sobre isso, né, sobre beber, o que significa beber o cálice, né? Então ele disse: esse cálice, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Mas ele diz: mas é o Novo Testamento no meu sangue. Amém? Olha só, quando voltamos lá para Hebreus 9, continuando ainda ali, no verso 21, então, ele vai dizer que através disso, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Ele aspergiu com sangue. Com sangue, ele aspergia o livro. Com sangue, ele aspergia o povo. Né? Com este sangue, né, dos bezerros, dos bodes, né? Com esse sangue, ele aspergiu o povo, ele aspergiu o livro, e depois ele disse: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério ele aspergia com sangue. Aí ele disse: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Amém? Vocês podem dizer: com um sacrifício melhor. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Você sabe o que significa sangue alheio ou não? Então ele entrava lá com o sangue dele ou não? Ele entrava lá com o sangue de Deus? Não, ele disse com sangue, olha só, irmãos, com sangue alheio.
Ele usa essa expressão. De outra maneira, ele falando desse sangue perfeito, olha só, desse cordeiro perfeito, né? Desse sangue perfeito, ele disse, ele fez uma vez só, chamando esse sacrifício de melhor, né? Porque ele usou a expressão que ele usou a expressão que as coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, né? Como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, nós estamos na consumação dos séculos. Amém? Vocês entendem o que ele está dizendo? Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Quantas vezes ele se manifestou? Uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Você está entendendo? Então, ele se manifestou uma vez. Este cordeiro, e nós vamos falar do sangue deste cordeiro. Ele se manifestou uma vez. E essa manifestação veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de todos. De todos? Não. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora, eu quero falar, né? Eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre essa identificação deste cordeiro. Nós temos algumas mensagens onde o profeta fala sobre isto. E eu quero citar algumas mensagens. E eu quero tomar a primeira aqui, que eu quero usar na mensagem chamada Perfeição. E eu estava com isso, né, em meu coração para falar nesta noite. E no parágrafo, a partir do parágrafo 100 desta mensagem, quando o profeta estava falando sobre isto, então, ele começa a falar para nós, no parágrafo 100, 99 da mensagem de perfeição, ele disse, quando o Espírito Santo desce, agora eu quero que vocês observem isto, quando o Espírito Santo desce essa corrente de sangue e pega seu coração, ele fala de uma terra melhor, de um lugar melhor, de uma cidade melhor, né? Nós cantamos esse hino, né? Uma vida melhor, como é que é? Em um lugar melhor, né? Em um mundo melhor, não é? Quem que fala isso? O Espírito Santo para nós, né? De um lugar melhor, de uma cidade melhor. Por isso, você diz, este mundo não é o meu lar. Amém? Este mundo não é meu lar, estou apenas de passagem. Meu tesouro está distante, no azul além. Deus falando que venha, que vá, seja o que for, seu coração permanece centralizado. É uma sombra, a sombra está diante de você.
É isso que a sombra faz. Então, tendo a lei a sombra, tendo a lei a sombra do batismo com o Espírito Santo, tudo que nós falamos aqui sobre o sangue de bodes, o sangue de cordeiros, né, de bezerros, desse Antigo Testamento, desta aliança que foi feita, era uma sombra. Então, tendo a lei a sombra do batismo com o Espírito Santo, tendo a lei a sombra, essa é a razão pela qual ele disse na Bíblia, você tem que tomar e comparar Escritura com Escritura, e que vem através disto. E se vier com uma ranhura, recorde, você está fora da linha. Fique nesta linha da Escritura. Amém? Falando um pouquinho ainda sobre testamento, né, sobre aliança, né? Eu quero chamar a sua atenção para um livro que nós estávamos lendo esses dias de manhã, Jeremias, e eu gostei muito, eu li umas 2 vezes em casa. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 34, né? Você vai encontrar ali, a partir do versículo 8, você vai encontrar ali, eu quero ver se conseguimos algo aqui, falando um pouquinho sobre aliança, sabe? Fazer uma aliança, fazer um testamento, porque nós estamos falando aqui de um Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus disse assim, este cálice é o quê? Ele disse, é o Novo Testamento aonde? No meu sangue. Moisés, ali em Hebreus, capítulo 9, Paulo estava mostrando exatamente, dizendo que, ali em Hebreus, capítulo 9, ele estava mostrando, como se pode dizer assim, nós usamos a expressão aqui, né? A debilidade, por assim dizer. Né? Aqui se usa a palavra a imperfeição. A imperfeição do Antigo Testamento, no sentido da primeira aliança, do primeiro testamento que foi feito. Porque o primeiro testamento que foi feito baseado na morte de animais. Vocês conseguem entender? Foi bodes, era pombinha, era cordeiros, né? Era bezerros. Então, nós estamos falando sobre aliança, né? Sobre testamento. E aí me veio isto aqui, porque chega aqui em Jeremias, capítulo 34, verso 8, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança, olha isso aqui, só para a gente olharmos um pouquinho sobre isso, fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Então ele disse, olha, vamos fazer uma aliança e vamos apregoar liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, da maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Ele fez essa aliança com eles, e disse, olha, vocês libertem seus irmãos, não deixa nenhum dos seus irmãos cativos, escravos. E de que forma que eles eram escravos, né? Ficavam escravos de uma forma assim, irmãos, estava meditando. Eles não trabalhavam como hoje, não havia indústria, né? Não havia a indústria. O serviço deles era o, como é que diz, o plantio, como é que se fala? Não, tem uma palavra que se fala, não sei se é o agronegócio que diz, não sei se é agro, né, negócio que fala, mas era diferente da indústria. Por exemplo, né? Aqui o Paraná é conhecido como um estado onde tem plantação, tem criação de gado e tudo. E tem lugares que industriais, mais indústria, por exemplo, São Paulo, né?
mais indústria. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Certo. Então, eles era mais agricultura. Então, eles não trabalhavam, por exemplo, numa empresa, não trabalhavam na Emplasul, não trabalhavam na Atlas, não trabalhavam. Então, era o serviço agrícola, né? Braçal. E quando ficava devendo alguma coisa, como é que eles pagavam? Eles tinham que pagar com mão de obra. Tinha que pagar, vai trabalhar para mim na minha terra lá, vai plantar para mim, vai colher para mim, né? vai cuidar das ovelhas, vai cuidar dos jumentos, vai cuidar dos bois, vai tirar leite. Era assim que pagava as contas. Então, quando alguém ficava devendo e não podia pagar, virava escravo do outro. Vocês entendem? E como que era essa escravidão lá, né? Ele ficava trabalhando. Por isso que ele está dizendo aqui, né? Ele fez uma aliança para que eles libertassem os seus irmãos. Só para que você entenda um pouquinho aqui, né? Vamos caminhar aqui. Então, cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e o soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar o seu servo e as suas servas que haviam libertado e o sujeitaram por servos e por servas. Vocês viram? Eles fizeram aliança e depois libertaram eles e depois fizeram o quê? Pregaram de volta. A palavra do Senhor voltou de novo através de Jeremias. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz aliança com vossos pais. Ele disse, eu fiz aliança com vossos pais. No dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. E vos haveis hoje arrependido e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E fizeste diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo. Olha só, cada um a sua serva, os quais já tinham despedidos libertos conforme a vontade deles, e os sujeitaste para que vos fizesse servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouviste a mim, para pregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. Mas essa liberdade que eu vou apregoar, ele disse, agora quero que vocês entendam a Escritura. Então, veio a liberdade da parte da aliança que eles fizeram, que eles libertassem os seus irmãos, eles libertaram. E depois o que eles fizeram? Eles voltaram atrás. Quando eles voltaram atrás, o Senhor veio e disse, eu não fiz aliança com vocês lá no Egito? Quando tirei vocês lá do Egito, eu não fiz uma aliança com vocês? Porém agora, ele disse, eu falei para vocês pregoar liberdade. Em vez de vocês pregoar liberdade, vocês pregoaram e logo se arrependeram e voltaram atrás e colocaram novamente os seus irmãos em escravidão. Ele disse, agora eu vou apregoar. Olha lá no verso 17. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouviste a mim para apregoardes a liberdade. Cada um ao seu irmão, cada um ao seu próximo,
pois eis que eu vos apregou a liberdade. Mas a liberdade que ele ia pregar, sabe para quem que era agora? Ele disse, a liberdade para a espada. Vocês entenderam ou não? Quantos entenderam? Ele ia pregar a liberdade para quem agora? Quantos estão entendendo isso? Agora eu vou pregoar a liberdade da espada. Em outras palavras, espada, pode cortar agora. Pestilência, pode pegar ele agora. Fome, pode pegar agora. Vocês estão entendendo? Vou pregoar liberdade à espada. Quer dizer, a morte, né? A espada, a guerra. Vou pregoar liberdade para a pestilência. Você já imaginou ele pregoar liberdade à pestilência na sua vida? Viu, pestilência? Pode pegar ele. Aí você vai poder dizer, estou toda pesteada. Não é assim que a pessoa fala às vezes, né? Como é que você está? Estou toda pesteada. Fala. Sabe o que é pestilência? Ó, para a fome. E farei que sejais espanto a todos os reis da terra. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança. Agora, aqui nós vamos entrar depois. Agora você imagina, por isso que lá, quando Jesus disse assim, ó, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque ele disse, esse cálice é a aliança, é o novo testamento do meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Se você quebra essa aliança, ele apregou a espada para você, peste para você. Entregarei os homens e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro. Agora ele vai chamar algo aqui, ó. Com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Porque não tem como fazer aliança sem derramamento de sangue. Agora, se nós olharmos esta escritura aqui, vocês vão lembrar que ele fez isto com Abraão. Você vai lá em Gênesis. Lá em Gênesis 17, né? Gênesis 17, rapidamente. Olha só. Aonde ele passa lá, ó. Não, é 15, né? 15. Você vai lá em Gênesis 15, capítulo 15, verso 6. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Ele disse a ele, Senhor Deus, como sabereis que hei de herdá-la? Como, Senhor? Olha, como que eu vou herdar? Ele não tinha filho. Ele já tinha citado que na casa dele só havia o Eliezer, o Damasceno, o mordomo. Ele já estava ali, né? Avançado em idade. Como? Aí ele fala assim, ó, no 9. Disse-lhe, toma uma bezerra de quantos anos? Uma bezerra de 3 anos. Uma cabra de 3 anos. Um carneiro de 3 anos. E uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-o pelo meio
e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. O que ele estava fazendo aqui? Uma aliança. Vocês estão entendendo? Ele estava fazendo um pacto. Uma aliança. Então, quando voltamos lá no livro de... Eu estou aqui, ó. Quando voltamos lá no livro de Jeremias, vocês vão entender que ele está citando aqui no livro de Jeremias, no verso 18, ele está dizendo assim, ó, e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que fizeram o quê? Que dividiram em duas partes, e passaram pelo meio das suas porções. A saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes, todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei, digo, na mão dos seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Aqui, eu vou citar uma escritura aqui. Vamos ver se eu consigo citar para vocês Apocalipse. Olha, vamos lá em Apocalipse. Vou citar aqui. Isso, Apocalipse 19, verso 17. Olha só, presta bem atenção. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Olha, eu estou fazendo a conexão aqui com algumas escrituras, porque nós temos que entrar em linha com as escrituras. Foi o que o profeta disse. Então, nós estamos falando sobre identificar com o nosso cordeiro. Esse é o assunto, essa é a meditação, mas identificar com o nosso cordeiro. Com o nosso cordeiro. Mas para entender aqui o nosso cordeiro, nós temos que ir lá no Antigo Testamento e ver como eles identificavam com o cordeiro deles lá. Vocês estão entendendo? Amém? E como era, e por que havia o derramamento de sangue? Eles faziam aliança. Pactos. Testamento. Então nós vemos aqui o porquê que em Apocalipse 19, nós vimos aqui, ó, e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui em Jeremias capítulo 34, a sentença destes que quebraram a aliança, a sentença destes príncipes, e entregai os homens que transgrediram a minha aliança. Então, no verso 20 de Jeremias, capítulo 34, verso 20, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia. Então nós sabemos que quando se fala de Babilônia, nós sabemos que o profeta disse a Babilônia está por toda a Bíblia. Nós sabemos quem é Babilônia. O mistério Babilônia, Apocalipse 17, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem. Então ele fala, eu vou dar ordem. Eu vou apregoar liberdade para a espada, para a peste, para a fome.
E eis que darei ordem, diz o Senhor, e vos farei voltar a essa cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e a cidade de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Depois no 35, aí ele fala, ele vai dar um exemplo de uma família, de um pai, de uma família, de uma geração. Ele vai dizer assim, ó: a palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas. Vai lá na casa dos recabitas. Fala com eles. E leva-os à casa do Senhor. Aí ele fala assim, ó: tem uma família que eu quero que você vá lá na casa deles. Vai lá. Pega eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Era para ir lá, pega vinho e dá para eles. Então tomei a Jasnias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, toda a casa. E os leveis à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto às câmaras dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho. Não pouco, não. Taças cheias de vinho, copos, e disse-lhes: bebei vinho. Bebe vinho. Está aqui, ó. Tem taça, tem copo. Levaram eles lá. Eles se assentaram diante daquelas mesas. Diante daquela mesa, sentaram. Porém, sabe o que eles disseram? O que eles disseram? Não beberemos vinho. E agora? Então, vocês não vão beber vinho, não? Não. Por que vocês não vão beber vinho? Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. A questão, irmãos, tá? E nós identificarmos, às vezes, o que nos é pedido para nós fazermos. As pessoas, às vezes, faz comparações bíblicas para justificar o seu próprio desejo carnal. Por exemplo, nós vemos que o profeta nos mostra nas Escrituras que Sansão, ele era nazireu. Quantos lembram disso? Sansão era nazireu. Vocês sabem o que significa nazireu, não sabem, irmãos? Não sei se vocês sabem o que significa nazireu. Ele nasce e o nazireu, ele tem certos requisitos, ordenanças que é dado para o nazireu. Né? Nazireu. Então, por exemplo, Jesus também era nazireu. Mas Jesus cortava o cabelo. Né? Jesus cortava o cabelo, porque o corte de cabelo dos judeus era diferente do corte de cabelo dos gentios. O corte de cabelo dos judeus era até os ombros. As mulheres tinham o cabelo comprido. Era um corte diferente. Mas Sansão tinha um pacto. Não cortava o cabelo, não bebia vinho, não podia tocar em cadáver.
Então, é como olhar, irmãos, o que nos é ordenado para nós fazermos. E a palavra do Senhor sempre vem através do homem de Deus. Algumas coisas que não são ordenadas, por isso que Paulo vem ordenando as coisas. Paulo vem ordenando as coisas, colocando as coisas no lugar, até mesmo a igreja a igreja de Pentecoste, do dia de Pentecoste, que era a igreja que depois de Atos 2, né, nós vemos uma igreja que começou a ficar desordenada, entrou no tempo de Coríntios. Aí Paulo começou a ordenar aquela igreja e eles queriam viver. Aí Paulo começou a dizer: quem não trabalha não coma. Eles iam tomar a ceia, eles bebiam, comiam na ceia. Ele disse: não, a ceia não é para isso. Se você quiser beber, beba em casa. Você lembra disso, irmão? Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Aí Paulo veio ordenando as coisas. Até ele ordenou como que a mulher deve se ataviar, como que o homem é, como a mulher é, como que é o cabelo, como que é a vestimenta. Ele veio ordenando estas coisas aos gentios. Mas o que me chamou a atenção aqui, que eu quero colocar aqui, é que ele disse assim, ó: não, nunca jamais beberei vinho, nem vós e nem vossos filhos. Era uma geração, vocês estão entendendo? Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias. Olha que mandamento, hein? Que ordenança, hein, irmãos? Não beba vinho, não edificai casa, não semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais. De que forma? De que forma? Peregrinando. Agora, nós somos peregrinos? Se somos peregrinos, também tem uma ordenança para nós, né? E às vezes nós queremos nos apegar a essa terra aqui. Queremos nos apegar às coisas dessa terra. Aí olha o 8. Obedecendo, pois, a vós, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, quem mais? Nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Então, como eu estava dizendo, tem coisas, igreja, irmãos. Aí tem alguém que fala: não, nós temos que beber vinho porque na Bíblia manda beber vinho. Tá, e a Bíblia manda aqui que esses aqui não era para beber vinho também, então por que você não usa essa escritura para você? Essa aqui você não quer. Quer a que te dá prazer? É isso que eu estou dizendo. As pessoas querem achar uma escritura para escapar, para alimentar aquele espírito. Vocês estão entendendo? Porque, olha aqui, então tem escritura aqui que está dizendo: não, nós não vamos beber vinho porque nosso pai ordenou não beber vinho. Todos os dias, não é só agora, todos os dias. Então tem um centro. O que eu estou dizendo? Tem um centro de todas as coisas. Então nós temos que buscar de Deus, né, através do Espírito, que Ele nos dê essa centralidade das coisas. Amém? Vocês estão entendendo? Tudo tem um centro. Não era para beber só ele? Quem mais? Não era nem eles, nem as mulheres, nem os filhos, nem as filhas. Só isso? Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde
E vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim fomos em Jerusalém. Assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitaria instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas. Olha o que Deus falou para eles. Se uma família, se uma geração obedeceu a palavra de um pai, quanto mais você não deveria obedecer a minha palavra. Por que não obedece a minha palavra? Eles obedeceram, não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado madrugando, falando, não me ouviste? Eu vos tenho enviado todos os meus servos, profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos. Agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós, a vossos pais, porém não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, Deus do exército, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que farei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. E clamei a eles e não responderam. E a casa, você vê que tem uma casa aqui, não tem? Vocês estão entendendo que tem uma casa aqui? Esta casa é reservada para Deus, tem uma casa. Eu creio que esta casa que está dizendo não é a minha casa, não é a sua casa, essa casa que está dizendo aqui, nós vamos ver nos próximos cultos. Essa casa é uma linhagem, é uma família. Esta casa, esta morada, é aquilo que disse, quando ele veio, ele não queria morar em templos feitos por mãos de homens. Esta casa, qual que é esta casa aqui? E a casa dos recabitas, disse Jeremias. O que veio para a casa dos recabitas? O que veio? Assim diz o Senhor dos exércitos. O que ele fez? Pois que obedecesse aos mandamentos de quem? De Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto obedeceu, tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca, olha aqui, irmãos, que aliança, hein? Que aliança, hein? Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Você sabe o que é estar na presença de Deus todos os dias? Davi citou isso. Davi citou isso: e habitarei na casa do Senhor. Quem lembra desse salmo, né? E habitarei na casa do Senhor todos os dias. Irmãos, que aliança! Não vai faltar homem. Não vai faltar homem. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Relembrando as verdades,
ouvidas.